Se alguém perguntasse a Larissa o que ela mais quer na vida, ela responderia com confiança que quer paz e tranquilidade. Larissa era e sua vida era como dias cinzentos e intermináveis sem nenhuma alegria. Tudo começou depois que a mãe de Larissa morreu. Gabriele se mudou para sua casa com seu filho Nicolau. A mãe de Larissa faleceu após uma longa doença e, 2 anos antes, ela havia perdido o pai. A menina estava vivendo sozinha por um tempo na casa deixada por seus pais, até que, em uma manhã de verão, suas tias e primo apareceram em sua porta. Depois de deixar claro para Larissa que não iam embora, Gabriele e seu filho começaram a impor suas próprias regras na casa. A primeira coisa que fizeram foi vender o que restava dos pertences dos pais. Larissa tentou impedi-los e mostrou o testamento deixado por sua mãe, que dizia que toda a propriedade pertencia a ela. Mas Gabriele imediatamente o arrancou das mãos da menina e o rasgou em pedaços. Aqui está seu testamento. Fique de boca fechada ou vou te jogar na rua como um cachorro, ela murmurou entre os dentes. O primo de Larissa, Nicolau, magro e alto, viu aprovando e esfregou as mãos, tremendo de ressaca. Larissa, olhando para seus parentes com um olhar de ódio e dor, pulou para fora da casa e correu para a cabana de seu pai na floresta. Ela subiu na cama rangente e chorou por muito tempo, amaldiçoando seu destino. Todos os seus colegas de classe estavam se preparando para a formatura e esperando por uma nova vida, enquanto Larissa não tinha dinheiro para essa vida feliz. Os fundos deixados por sua mãe não eram suficientes para se mudar para a cidade e ir para a faculdade, e Larissa estava condenada a viver nesta vila florestal sob o mesmo teto com sua tia e seu filho constantemente bêbado. Ela não podia contar com a ajuda de ninguém. Não tinha outros parentes além de suas tias, e seus vizinhos e conhecidos não podiam fazer muito por ela. Havia apenas uma saída: esperar que as coisas mudassem e acreditar que tudo ficaria bem. Mas o tempo passou, e ainda não houve mudança na vida de Larissa. 2 anos se passaram, e ela ainda vivia lado a lado com Gabriele e sofria com suas inúmeras recriminações. Sua tia atribuiu todas as tarefas domésticas à sua sobrinha. Desde cedo até tarde da noite, Larissa fazia os trabalhos domésticos: limpeza, cozimento, lavanderia, passar roupa, limpar os pisos e fazer compras. Um dia, após outra briga com sua tia, a menina foi para a cabana na floresta, onde costumava ir para ter um tempo sozinha. Larissa afundou pesadamente no banco e jogou a cabeça para trás. As nuvens lentamente flutuavam pelo céu, uma brisa suave as levava para longe, e Larissa realmente queria voar com elas no céu. Enquanto sonhava, adormeceu sem perceber e acordou repentinamente com um grito alto. Ela ficou muito assustada. Não havia pessoas por perto, então não poderiam gritar. O grito era algum tipo de lamento triste. Subia um rugido, depois se transformava em um guincho e, ao entardecer, soava especialmente assustador e sombrio. Larissa sentou-se, assustada, e ouviu o triste e cheio de lamento chamado de alguma criatura desconhecida da floresta. Finalmente, o grito cessou, mas logo ouviu-se um som de farfalhar e um forte estalo de arbustos à distância. Cautelosamente espiando ao redor do canto, Larissa ficou surpresa ao ver um ursinho andando em direção às cabanas. Ele era engraçado, parou de pular e continuou virando a cabeça, ouvindo e farejando tudo ao seu redor. Quando chegou ao tanque de água da chuva, o ursinho bebeu bastante, depois sentou-se e olhou para a garota que se aproximava dele. "Então foi você quem rugiu?" ela perguntou ao ursinho. "Quem te machucou?" O ursinho limpou o rosto com a pata e espirrou, depois se arrastou até Larissa e enfiou o nariz em sua perna. A menina correu rapidamente para a cabana e trouxe açúcar deixado por um dos caçadores e entregou alguns pedaços ao convidado peludo. Ele imediatamente lambeu o doce e rugiu novamente, desta vez de forma mais alegre. "Onde está sua mãe, bebê?" Larissa perguntou, olhando ao redor com medo pelo urso. "Você está sozinho?" O ursinho bocejou,
pulou para o banco e rastejou para baixo dele. Logo, a garota ouviu ele farejando, o ursinho adormeceu. Depois de ficar sentada por um tempo, ela pegou mais açúcar na cabana, colocou ao lado do ursinho e foi para casa. O encontro com o pequeno habitante da floresta alegrou um pouco a solidão de Larissa, e as brigas e desentendimentos com sua tia pareciam-lhe insignificantes e sem valor. O ursinho acabou por ser uma ursinha, que Larissa mais tarde chamou de Magali. No final do verão, Magali tinha crescido um pouco, mas ainda vivia perto da cabana, e a menina costumava ir lá para preparar comida para o urso. Nessa altura, a tia Gabriele já não era tão severa com ela. No início de agosto, ela teve um ataque cardíaco e agora tentava evitar todo tipo de discussões para não perturbar seu coração doente. A vida de Larissa estava gradualmente melhorando, e a garota acreditava que a razão para isso era a ajuda que ela tinha dado a Magali, a urso. Larissa acreditava que o ciclo de bondade havia retornado para ela e, toda vez que olhava para o urso, parecia-lhe que a urso estava agradecendo a ela. Magali, a urso, era realmente grata à sua salvadora. Sempre que Larissa aparecia na cabana, ela saía da floresta e caminhava em sua direção, deitava-se a seus pés e fechava os olhos de felicidade. Após uma refeição farta que Larissa havia preparado para ela, Magali sentava-se ao seu lado e lambia suas mãos com sua língua macia e suave, agradecendo a sua salvadora, e depois a urso se levantava e ia embora, apenas para voltar mais tarde. Mas um dia, quando Larissa foi ver Magali, por alguma razão, ela não apareceu para vê-la. A garota olhou ansiosamente para o matagal e chamou pelo nome do urso, mas Magali não apareceu. Quando olhou ao redor e não a encontrou, Magali ficou seriamente preocupada. De repente, sua memória voltou ao caçador que ela tinha visto na loja no dia anterior. Decidindo que Magali estava em perigo, Larissa correu para a cabana, colocou uma capa de chuva sobre os ombros e saiu à procura de sua amiga da floresta. Depois de explorar infrutíferamente a área familiar da floresta que cercava a cabana, Larissa estava prestes a voltar quando de repente ouviu um tiro e um rugido abafado que se seguiu. Correndo em direção à fonte desses sons, a garota atravessou o denso matagal de zimbros, rolou ladeira abaixo, quase quebrando o braço, e se encontrou à beira de um pequeno lago. Virando a cabeça, Larissa viu uma cena estranha e hipnotizante. Um homem estava parado à beira da água, com os braços estendidos e congelados, enquanto Magali abaixava a cabeça para o chão contra ele. Quando o homem não conseguiu aguentar, recuou. O urso se ergueu ameaçadoramente e agitou suas patas dianteiras. Quem sabe como poderia ter terminado se, naquele momento, Larissa não tivesse intervindo na confrontação entre o homem e o urso. Magali, pare, acalme-se, ela gritou, correndo ladeira abaixo em direção à água. Deixe o homem em paz. O urso imediatamente baixou suas grandes patas e cheirou em direção a Larissa. Depois, virando-se para o homem e rosnando ameaçadoramente, afastou-se lentamente pela margem do lago. Quando o urso desapareceu entre as árvores, Larissa se aproximou do estranho assustado e olhou para seu rosto, branco de medo. O homem fechou os olhos por um longo tempo, depois deixou cair a mochila dos ombros e fez um gesto para Larissa pegar água. Depois de beber, ele se abaixou no chão e murmurou, obrigado. O nome do estranho era Norberto, e ele tinha chegado no dia anterior da cidade com seus amigos caçadores, mas por inexperiência, ele se separou deles na floresta e se perdeu. Sendo uma ursa, Norberto presumidamente atirou nela, mas errou, o que deixou Magali muito irritada. Ela o forçou a recuar em direção ao lago, e ninguém sabe como teria terminado se Larissa não tivesse chegado à margem. Com medo de que Norberto pudesse se meter em problemas novamente, ela ofereceu-lhe um lugar para passar a noite na cabana de seu pai. Norberto concordou e seguiu Larissa até as cabanas. Quando finalmente chegaram ao local, já era noite. Depois de acomodar Norberto para a noite, Larissa estava prestes a ir embora, mas Norberto a segurou pelo braço e a impediu. Fique, ele sussurrou, enrolando-se em um cobertor. Já é tarde da noite,
Para onde você vai? Larissa ficou. Depois de se aquecer e relaxar, Norberto contou-lhe um pouco sobre si mesmo. Depois de saber que ele era um empresário que possuía 2 lojas de ferragens, Larissa olhou atentamente para o rapaz e riu. Você não parece um empresário, ela declarou. Norberto, envergonhado e até ofendido, virou-se para a parede e ficou em silêncio por um longo tempo. Bem, então não acredite em mim, ele disse baixinho. Então, abruptamente deixando o cobertor de lado, ele se apoiou nos cotovelos e olhou fixamente para Larissa. Quer que eu prove para você? Como assim? Larissa perguntou curiosa. Olha, vem à cidade e eu vou te mostrar minhas lojas, e também vou te dar um presente. Qualquer item, absolutamente de graça. Sim, e a entrega é por minha conta. Ele tirou um cartão de visita do bolso da camisa e entregou a Larissa. A garota apertou-o no punho e levantou-se. Acho que devo ir, Larissa suspirou enquanto abotoava sua jaqueta. A tia vai ficar preocupada, e você vai dormir. Boa noite. Norberto segurou sua mão novamente, puxou-a para ele e de repente a beijou nos lábios. Larissa quis dar um tapa nele, mas por algum motivo não conseguiu. Esperando o beijo terminar, ela pulou para fora da cabana na escuridão da noite. Ela caminhou até em casa como se estivesse em um sono profundo, correndo de árvore em árvore como uma sombra. Seus lábios ainda ardiam com aquele beijo espontâneo, e mais do que isso, ela queria outro beijo. Esse estranho desejo assustou Larissa, mas ela não conseguia se livrar dele. Ao chegar em casa, a garota entrou silenciosamente em seu quarto, tirou rapidamente as roupas e mergulhou na cama. Por muito tempo, ela ficou deitada pensando em Norberto e seu encontro estranho, que envolvia um urso, e finalmente adormeceu. Depois que os amigos caçadores encontraram Norberto, ele ficou na cabana por vários dias. Todo esse tempo, Larissa esteve ao seu lado. Algum sentimento estranho e desconhecido a atraía para ele, e quando ela ouviu que Norberto estava indo embora, ela ficou incrivelmente triste. Quando ela saiu para se despedir dele, não conseguiu segurar as lágrimas, e Norberto, notando isso, a abraçou apertado e a puxou para perto. Você pode vir até mim a qualquer momento, ele disse acariciando seu cabelo. Você se lembra dos presentes? Larissa assentiu e, com um beijo embaraçoso na bochecha de Norberto, ela se afastou rapidamente. Depois de caminhar uma boa distância, ela de repente se lembrou de que tinha esquecido de perguntar seu endereço e decidiu voltar. Mas, a essa altura, Norberto já estava longe. Lembrando-se do cartão de visita, Larissa procurou em seus bolsos e ficou horrorizada ao descobrir que o cartão havia sumido. Caindo no chão, Larissa tentou se lembrar onde poderia tê-lo perdido, mas foi em vão. Chorando de desespero e decidindo que nunca veria Norberto novamente, a garota voltou para casa, amaldiçoando-se por sua imprudência. Larissa passou a semana inteira como se estivesse em um delírio, pensando em Norberto. Finalmente, decidiu ir à cidade procurá-lo. Pegou todo o dinheiro que tinha e começou a fazer as malas. Quando Larissa estava pronta para partir, algo incrível aconteceu. Um carro parou em frente à sua casa, e Norberto saiu. Oi, tenho pensado em você o tempo todo, ele confessou a Larissa, que veio até ele. Eu estava fora de mim e agora decidi vir até aqui. Também tenho pensado em você, Larissa sussurrou de volta. Estou tão feliz que você está aqui. Ela se agarrou ao rapaz com todo o corpo e tremeu, e Norberto, enquanto isso, tirou algo do bolso e sorriu. Isso é para você, ele disse, entregando a Larissa um anel de ouro. Quero que você seja minha esposa. Larissa, aceitando seu presente, ponderou por algum tempo sobre o que deveria fazer. Norberto, vendo sua empolgação, colocou o anel em seu dedo e sorriu. Eu aceito, respondeu a garota, sem acreditar em seus olhos e ouvidos. Naquele momento, Gabriele saiu de casa. Quando viu os jovens se abraçando,
imediatamente entendeu tudo e balançou a cabeça. Bem, desejo a vocês felicidade, ela disse com a voz trêmula. Amém-se. Larissa e Norberto se viraram para ela e assentiram. Obrigado, responderam juntos. Um ano após o casamento de Larissa e Norberto, sua família teve seu aguardado primeiro filho, a quem chamaram de Pedro. Nessa altura, Norberto levou sua esposa para uma nova mansão de 2 andares perto de um grande lago. Todas as manhãs, acordando e pegando seu filho nos braços, Larissa saía para alimentar os cisnes e patos. Era a coisa mais bonita que o destino poderia lhe dar. A garota ainda não conseguia acreditar no conto de fadas que a cercava e tinha medo de que pudesse desaparecer como uma miragem no deserto. E, toda vez que ela percebia que tudo era real, fechava os olhos com felicidade. Mas, como se viu, Larissa tinha razão em ter medo, e o fim do conto de fadas estava quase chegando. Um dia nublado, após o café da manhã, ela foi às compras. Por algum motivo, decidiu levar seu filho com ela, embora sempre fosse sozinha antes. Colocando Pedro, bem agasalhado, no carrinho, ela caminhou lentamente pela rua, olhando para seu filho sorrindo debaixo do capuz da jaqueta. Na faixa de pedestres, Larissa esperou o semáforo mudar de vermelho para verde, fazendo caretas engraçadas para seu filho para diverti-lo. Absorvida, Larissa não percebeu quando o semáforo voltou a ficar vermelho. Ao perceber, empurrou o carrinho e correu pela faixa de pedestres ainda vazia para o outro lado da rua. De repente, como se surgisse do nada, um carro branco apareceu na estrada. Ele avançou direto em direção a Larissa, que, parada no lugar, observou se aproximar, sem prestar atenção aos gritos dos transeuntes reunidos. Era como se o tempo tivesse parado para ela. Larissa não conseguia gritar ou mover um braço ou uma perna. A única coisa que podia fazer era assistir o carro se mover inexoravelmente em direção a ela e seu filho. Por que você está aí parada? Você é maluca? Gritou um homem correndo em direção a ela. Saia daí rápido. Recobrando os sentidos com o grito dele, Larissa empurrou o carrinho com todas as suas forças. No momento em que o carrinho com o bebê estava nas mãos do estranho, o carro atingiu Larissa e a lançou para trás. Ao cair na calçada, a garota sentiu uma dor insuportável por todo o corpo e gritou. Tentando se levantar, Larissa rastejou um pouco para o lado e perdeu a consciência. Quando acordou, percebeu que estava em um quarto de hospital. Tentando se levantar, Larissa de repente caiu da cama e, gritando de dor que perfurava suas costas, começou a se contorcer no chão frio, batendo nele com as mãos. Com o barulho, vieram várias enfermeiras. Elas colocaram Larissa de volta na cama com cuidado e chamaram o médico. O que você está fazendo aqui? O médico que entrou no quarto sorriu para Larissa. Você não deve se mexer de jeito nenhum. Sabe o que aconteceu com você? Larissa franziu a testa, tentando se lembrar de tudo, mas a única coisa que veio à sua mente foi empurrar o carrinho para um homem estranho. Meu bebê está bem? Ela perguntou, olhando para o médico por debaixo de suas pálpebras pesadas. Ele está bem? Por favor, diga-me que ele está bem. Oh, não se preocupe. Seu filho está bem, disse o médico calmamente. Ele está com a avó agora, então não há nada com o que se preocupar. Mas você? O médico fez uma pausa, examinando alguns papéis, e olhou rapidamente para Larissa com um olhar sério. De modo geral, a situação com você é extremamente complicada, ele começou em uma voz quieta e triste. Quando você foi trazida para nós, estava no outro mundo. Em termos científicos, sobreviveu à morte clínica. Felizmente, conseguimos tirá-la de lá, mas sua coluna teve que ser remontada peça por peça, como um quebra-cabeça. Larissa agarrou o braço do médico e fixou os olhos no rosto sério dele. Então eu vou poder andar ou não? Ela interrompeu o médico impacientemente. Vou conseguir ficar de pé?
O médico enxugou o rosto com um lenço e apertou os olhos. Teoricamente, sim, ele confirmou após uma pausa. Mas é muito difícil dizer quando isso acontecerá. Não sou vidente, sabe? Primeiro, você precisará de um curso de reabilitação, massagens, exercícios e muito mais. Mas, enquanto isso, terá que aceitar e lutar muito e por muito tempo. Aqui está seu veículo para os próximos anos. Ele acenou para a cadeira de rodas ao lado da porta e saiu rapidamente. Quando a porta se fechou atrás dele, Larissa puxou o cobertor sobre o rosto e chorou. Não muito tempo atrás, ela não podia imaginar que se encontraria em uma situação semelhante, e agora ela não conseguia nem se levantar e ir até a janela para respirar ar fresco. A única coisa que a impedia de se desesperar completamente era o pensamento de que seu filho estava bem. Assim começaram os dias difíceis e quase insuportáveis de sua nova vida solitária. Depois de passar quase 2 meses no hospital, ela voltou para casa, onde sua sogra Sofia começou a cuidar dela. Sofia era uma mulher baixa e curvada, que parecia um pouco mais velha do que sua idade. Anos de solidão após a morte do marido haviam deixado uma marca de tristeza e pesar em seu rosto. Sofia nunca olhava Larissa nos olhos e raramente falava com ela, preferindo fazer tudo em silêncio. A garota sentia como se sua presença na casa deprimisse sua sogra, e Larissa pediu para contratar uma enfermeira para cuidar dela, mas Norberto recusou categoricamente. "Vamos lá", ele a dispensou. "Mamãe vai cuidar de você sozinha. Ela gosta de você, só não demonstra." Mas Larissa não sentia isso. Sua sogra ficava cada vez mais sombria a cada dia, e ela tentava fazer tudo o mais rápido possível para sua nora em cadeira de rodas e ir embora rapidamente. Às vezes, deitada na cama, Larissa ouvia sua sogra discutindo sobre ela e seu filho, e essas discussões cortavam seus ouvidos como lâminas afiadas. Sofia estava insistindo para que Norberto se divorciasse de Larissa, tirasse seu filho e esquecesse tudo o que havia acontecido. Ele disse que pensaria no que fazer, embora não precisasse de uma esposa em uma cadeira de rodas, mas sua consciência não permitia que ele expulsasse uma mulher doente de casa. A garota chorava em seu quarto, percebendo que, naquela condição, seu marido não precisava dela, mas ela tinha que suportar todas as humilhações, pelo menos por causa de seu filho, a quem amava muito. E um dia Larissa ouviu uma conversa muito estranha. Sofia estava falando ao telefone com alguém, parada fora da porta, e Larissa se esforçou para entrar em sua cadeira de rodas e se aproximou para ouvir. "Sim, certo. Preciso de algo assim, para que não deixe vestígios. Pergunte a Sofia sobre algo como um sonífero. Não se preocupe com o dinheiro, eu pagarei bem." "Ok, ótimo. Preciso só um pouco, para ela, quero dizer, para uma pessoa." "Não, não é da sua conta, e não importa para você quem é, certo, encontrarei você esta noite e discutiremos tudo." Sua sogra sorriu, e Larissa esperou mais um pouco e voltou para a cama. A conversa que ela tinha ouvido a deixou ansiosa. A conversa obviamente era sobre Larissa, mas o que Sofia estava planejando? Tentando resolver esse enigma, a garota não dormiu a noite toda. E no dia seguinte, tudo ficou claro por si só. De manhã, quando Norberto saiu para o trabalho, Sofia entrou no quarto de Larissa. Ela estava incomumente alegre e amigável. Ajudou Larissa a se sentar na cadeira de rodas e perguntou: "Vamos tomar um chá?" "Fiz uma torta de maçã e acho que está muito boa", sugeriu a Larissa. A cozinha de fato cheirava deliciosamente a pastelaria. Larissa assentiu com um sorriso, sem dar sinais, e sua sogra empurrou a cadeira de rodas para fora do quarto. Uma vez na cozinha, Sofia começou a servir o chá e fez isso de forma muito demorada e barulhenta, como se estivesse distraindo a atenção dela de algo importante. Quando a xícara de chá estava na frente de Larissa, a garota estreitou os olhos para ela e pegou um pedaço da torta quente com o garfo. "Por que não está bebendo?"
Sua sogra perguntou cautelosamente. É um chá delicioso. Uma amiga trouxe da Índia. Larissa suspirou entendida e estreitou os olhos. Não tenho dúvida de seu sabor incrível. Só está muito quente, ela mentiu sem piscar. Deixe esfriar um pouco. Sofia mudou a expressão no rosto e quis dizer algo, mas naquele momento seu telefone tocou. Quando ela se levantou para atender, Larissa trocou as xícaras e finalmente tomou um gole de seu chá. Larissa esperou, sem fôlego, para que sua sogra levasse a xícara aos lábios. Sem suspeitar de nada, Sofia tomou um gole e fez uma careta. Assim que colocou a xícara de chá no pires, ela agarrou a garganta e arregalou os olhos, que pareciam saltar das órbitas. Larissa ficou realmente assustada e se aproximou dela gritando: "Por que você queria me envenenar?" Ela gritou, segurando sua sogra para que não desmaiasse. "Por quê? O que eu fiz para você?" O rosto de Sofia ficou vermelho como um tomate, e ela olhou para sua nora com um olhar de medo. Larissa não conseguiu arrancar uma resposta dela e chamou uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, Larissa contou tudo a eles. A garota fez as malas, pegou o pequeno Pedro de seu berço e escreveu um bilhete curto para Norberto. Não havia mais nada que prendesse Larissa naquela casa, e ela cuidadosamente desceu a rampa com sua cadeira de rodas e foi para a estação de trem. Larissa queria voltar para sua cidade natal, onde a casa, simples mas ainda confortável, de seus pais estava esperando por ela há muito tempo. De volta à vila, Larissa contou sua história à tia Gabriele. Suas tias, ouvindo tudo, balançaram as mãos, pegaram o filho de sua sobrinha nos braços e começaram a embalá-lo lentamente, cantando uma canção de ninar. "E eu fiquei esperando por você", ela disse a Larissa quando o menino adormeceu. "Achei que você estava tão brava comigo que não queria mais me ver." Larissa balançou a cabeça e de repente se lembrou de seu primo. "Onde está Nicolau?" ela perguntou, olhando ansiosamente para suas tias. "Ele se mudou para algum outro lugar?" Gabriele mordeu o lábio e ficou sombria. "Ele morreu", disse ela calmamente. "Faz 3 dias. Pegou pneumonia e não resistiu." "É isso." Sua tia continuou a cantar a canção de ninar, que soava mais como um lamento silencioso. Larissa colocou o chale caído sobre os ombros dela e a abraçou, pressionando suavemente a bochecha contra dela. "Não temos sorte", disse a tia Gabriele, olhando para o pequeno Pedro. "Talvez ele tenha sorte. Você acha que ele terá felicidade na vida?" Larissa não sabia o que responder e apenas acenou silenciosamente. Ela também queria que seu filho fosse muito mais feliz do que ela e decidiu que faria todo o esforço para isso. Depois que o outono e o inverno passaram, a primavera voltou à sua terra natal. E, nessa altura, Larissa tinha se recuperado um pouco de sua provação e, o mais importante, tinha aprendido a ficar de pé novamente. Andando de muletas, ela às vezes ia até a velha cabana de seu pai e sentava-se na varanda inclinada, esperando sua velha amiga, Magali, a urso. Mas, por alguma razão, ela não aparecia. Quando ela ia embora, Larissa deixava alguns cubos de açúcar para ela, e toda vez eles eram levados por ratos e formigas, mas ainda não havia sinal do urso. Talvez ela tivesse ido embora há muito tempo, nunca tendo esperado pela garota. Às vezes, quando Larissa estava sozinha, pensava em Norberto e sua mãe. Após o divórcio, ela não viu mais seu ex-marido. Ele não apareceu, preferindo enviar dinheiro silenciosamente para seu filho. Ela sabia muito pouco sobre o destino de sua sogra. Norberto havia dito por telefone que Sofia tinha sofrido um derrame e paralisia como resultado do envenenamento, e que agora ela também estava confinada a uma cadeira de rodas. Quando recobrou a consciência, confessou que tinha a intenção de envenenar sua nora e queria pedir perdão, mas Larissa já estava longe naquela época. Um dia, em uma visita à cabana, Larissa ficou surpresa ao encontrar a porta aberta. Ao redor da cabana,
A garota congelou maravilhada ao ver um jovem desconhecido lavando a cabeça em uma bacia no gramado. Você me assustou, ela disse em voz alta, virando-se para o estranho. O que está fazendo aqui? O estranho enxagou a cabeça com água limpa, deixou cair a concha na bacia e olhou para Larissa com um sorriso. Sou tão louco assim? Ele perguntou, envolvendo-se em uma toalha. Na verdade, desculpe, não esperava que alguém aparecesse aqui. O homem se enxugou com uma toalha, vestiu a jaqueta nos ombros e se aproximou de Larissa. Bem, então deixe-me me apresentar. Caio, esse é meu nome, ele disse estendendo a mão para ela. E você? Larissa se apresentou e Caio a observou atentamente. E por que você está de muletas? Ele perguntou. Larissa contou-lhe sobre o que havia passado. O rapaz a ouviu muito atentamente, depois caminhou em círculo e esticou os longos dedos das mãos. Você se importaria se eu olhasse suas costas? Ele perguntou, esfregando o rosto não barbeado. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Quem sabe? Larissa, sem saber se ficava surpresa ou irritada, relutantemente tirou o casaco, levantou um pouco a camiseta e olhou timidamente para Caio. Ele não parecia nada constrangido, se aproximou dela e começou a examinar suas costas. Sua coluna não parece uma coluna, mas sim uma tábua reta. Não deveria ser assim, ele sorriu, movendo os dedos de uma vértebra para outra. No entanto, o médico está olhando. Está tudo bem, vamos consertar agora. Ele pressionou gentilmente uma vértebra, depois a outra, e fez isso por toda a extensão de suas costas, do pescoço ao lombar. Ouvindo o estalo, Larissa gritou, mas, a essa altura, Caio já havia terminado e colocado a camisa dela de volta. Tente se inclinar para frente e para trás, ele pediu, observando cada movimento da garota. Mas lentamente e com cuidado, sem pressa. Larissa se inclinou suavemente para frente e depois para trás, e ficou surpresa ao descobrir que os movimentos eram incomumente fáceis. Caio, vendo que seus esforços não foram em vão, sorriu satisfeito. Agora tente dar um passo sem as muletas, ele pediu novamente, recuando alguns passos, também cuidadosamente. Larissa jogou suas muletas na grama e moveu a perna direita para frente, dando alguns passos adiante. Ela cambaleou e quase caiu, mas Caio imediatamente a segurou e a conduziu até o banco. Bem, ainda é cedo para falar sobre caminhar sem muletas, ele disse enquanto se sentava ao lado de Larissa. Acho que vai melhorar em uma semana ou mais. Larissa olhou para ele maravilhada e engoliu em seco. Quem é você? Ela perguntou, tentando entender. Como sabe tudo isso? Sou apenas um guarda florestal comum. Vim da vila vizinha, ele disse calmamente, respirando o ar fresco de pinho. E sobre sua pergunta, meu avô era um bom quiroprático. Toda a aldeia ia até ele. Ele me ensinou algumas coisas. O vovô se foi há 5 anos, e seu conhecimento ainda ajuda as pessoas. Caio olhou para Larissa enquanto ela corava de vergonha. Então eu poderei andar? Ela perguntou olhando para suas pernas, sem as muletas. Claro que sim, não há outra maneira, o rapaz exclamou, batendo no ombro de Larissa. Meu avô ajudou pessoas em condições ainda piores. Larissa, encorajada pela boa notícia de que poderia andar, levantou-se devagar, foi buscar suas muletas e voltou. Aí está, caminhando, e você estava com medo, disse Caio com um sorriso. Ele se levantou, abotoou a jaqueta e olhou para o matagal. Bem, tenho que ir trabalhar, ele suspirou, estendendo a mão para Larissa. Foi bom conhecê-la. Venha à minha casa se precisar de algo. Vou fazer um chá. Larissa apertou sua mão e sorriu. Com certeza irei, ela respondeu. Caio já havia se virado e estava prestes a ir embora quando, de repente, em algum lugar próximo, houve um estrondo de arbustos e Magali apareceu no gramado com 2 filhotes.
Quando Magali avistou Larissa e seu companheiro, ela virou a enorme cabeça em direção a ela e cheirou ruidosamente o ar. Depois, acenou com a pata e seguiu em frente, levando seus filhotes com ela. Deus, quase tive um ataque cardíaco, Caio exalou enquanto o urso desaparecia de vista. Eu me pergunto por que ela não nos machucou. Larissa olhou nostalgicamente para Magali e balançou a cabeça. Ela e eu somos amigas, ela disse, voltando-se para Caio. É uma longa história. Vou contar durante o chá algum dia. Caio sorriu em silêncio, colocando a mochila no ombro e entrou no matagal. Antes de desaparecer na floresta, ele se virou e acenou para Larissa. A garota acenou de volta e caminhou lentamente na direção oposta, em direção à sua casa. Ela estava ansiosa para contar à tia Gabriele como o estranho guarda florestal Caio havia restaurado sua capacidade de andar. E ela estava ansiosa para ver Caio novamente e contar-lhe a história de como conheceu Magali, a ursa. Pensando em tudo isso, Larissa caminhava lentamente entre os enormes pinheiros e abetos, apoiando-se levemente nas muletas. Agora ela não tinha dúvida de que logo não precisaria delas. O tempo delas havia acabado, e para Larissa era hora de algo novo e maravilhoso. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.